Olá, dando continuidade, então, ao nosso curso Trabalho, Dimensões e Perspectivas, hoje no módulo 5, iremos falar sobre trabalho e relações étnicas. Nós vamos falar principalmente das relações entre brancos e negros neste módulo. Antes de nós falarmos propriamente dito no questões étnicas no trabalho, alguns aspectos são muito relevantes, são importantes de nós falarmos um pouco, né, para entendermos essa questão. O racismo estrutural, no caso, a nossa sociedade brasileira está estruturada com base no racismo, né? Desde a época da colonização dos portugueses, os homens brancos que chegaram ao Brasil, eles se achavam numa hierarquia superior de raça, de etnia, primeiro escravizando os índios, depois escravizando os negros, né? E a situação que acaba, o racismo infelizmente perdura até os dias de hoje, né? É importante que nós repetidamente falemos sobre isso, né? Para ver se ao longo do tempo nós conseguimos diminuir até um dia, que não seja uma utopia, né? Nós consigamos extinguir o racismo. A questão do racismo institucional, nós podemos utilizar exemplo de uma operação policial, quando, no caso, agentes da segurança abordam pessoas não brancas. Geralmente, essa abordagem é mais truculenta, é mais dura, é mais rígida, né? E isso nem sempre é de forma consciente. Muitas vezes está tão arraigado a cultura que acaba se repetindo indefinidamente, né? Quando nós falamos de estereótipos, nós estamos falando de rótulos, de determinadas características que elas são atribuídas a pessoas de determinados grupos. Um exemplo, uma mulher loira comete um erro. Aí alguém vai dizer, só podia ser loira. Então, é esse tipo de questão, sem nenhum questionamento, sem nenhuma análise, se atribui determinada característica, determinado rótulo, só por a pessoa se enquadrar em determinado grupo. Quando falamos de estigmas, o estigma é um termo que vem do grego, quando desde a antiguidade se marcavam pessoas como se marcavam os animais, fossem com cortes, fossem com ferro e fogo, né? Para que essas marcas ficassem permanentes e a pessoa carregasse para o resto das suas vidas. E nós utilizando este conceito de estigma como uma questão atual, por exemplo, características que identificam pessoas negras, geralmente o cabelo, a cor da pele, algumas feições, isso faz com que as pessoas sejam discriminadas, que elas sofram preconceito pela questão de terem essa característica. Isso causa um sofrimento psíquico muito grande. Ocorre até, muitas vezes, de muitas pessoas tentarem, de certa forma, disfarçar, fazer um certo apagamento da sua identidade para conseguir se enquadrar melhor na sociedade e não sofrer tanto, né? Felizmente, hoje em dia, a cultura negra, as características, muitas vezes têm sido exaltadas. Pessoas negras estão mais empoderadas, valorizando e mantendo os seus cabelos de forma natural, não tentando esconder a sua beleza, a sua riqueza de acordo com as suas características, né? O preconceito e a discriminação são dois conceitos que andam juntos. O preconceito seria a questão das crenças e valores negativos em relação a determinado grupo social. Já a discriminação são práticas de distinção e desvalorização, diferenciação, por a pessoa pertencer a determinado grupo. O preconceito pode existir sem a discriminação, considerando que o preconceito fica mais uma questão
do pensamento, da crença, da ideia. Enquanto a discriminação é a atitude propriamente dita, né? Seria o preconceito se materializando. Quando falamos de etnocentrismo, determinadas etnias, vamos partir seria essa questão da cultura eurocêntrica, né? Partindo da cultura europeia. As pessoas deste grupo, elas se veem como parâmetro, elas se veem como base de comparação a outras culturas. Então, tudo aquilo que é diferente, que é estranho, as características e a cultura daquela etnia, acaba sendo rechaçado e muitas vezes acaba sendo não aceito, porque não se reconhece essa questão global, se vê apenas naquela etnia, naquela raça, naquele grupo no qual as pessoas estão inseridas, né? Quando falamos do mito da democracia racial, várias teorias já foram elaboradas, né? Inicialmente, se achava que a questão da miscigenação degeneraria a espécie, degeneraria o determinado povo, né? Depois de um tempo, também vieram teorias de que poderia haver um branqueamento, de tanto haver essa miscigenação dos negros, dos indígenas com os brancos, acabaria se apagando essas marcas, né? E viraria uma população branca, né? Tem a questão também o mito das três raças, né? Que seria branco, negro e indígena, que Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande e Senzala, né? Relata que essas três raças viveriam harmonicamente, se respeitariam, cada um de acordo com as suas características, né? E muitas pessoas acreditam até hoje que o Brasil seja um país democrático, que não tem racismo, mas isso é um grande engano, né? O racismo permeia todas as relações, todos os aspectos da nossa sociedade, né? A questão da cultura africana desvalorizada. A cultura africana muitas vezes é vista como uma coisa folclórica, como uma coisa recreativa. E as pessoas não reconhecem, muitas vezes não sabem que é intrínseco dos nossos costumes aqui no Brasil, a questão da cultura africana. A cultura africana está em tudo. Esse outro item, né, quando falamos da ideia errada de que os negros ajudaram, contribuíram na construção do país. Não foi uma mera contribuição, porque o trabalho das pessoas negras, né, os braços e as mãos negras, foram que construíram grande parte das obras, grande parte dos monumentos. Se não fossem essas pessoas negras que trabalharam arduamente, muitas como escravas ou muitas mal remuneradas, maltratadas, foram essas pessoas que ergueram a nossa sociedade, que ergueram os monumentos, as obras, tanto na questão material quanto na questão imaterial, como já falamos na questão da cultura, né? Também é importante falarmos de oportunidades. Coloquei aqui classe social, ensino, privilégios da branquitude. Uma grande estudiosa, a Lia Schuckmann, ela é doutora e pós-doutora pela USP. Ela tem algumas pesquisas, algumas obras que retratam muito bem essa questão dos privilégios da branquitude. Um exemplo era uma pesquisa que ela fez na cidade de São Paulo, quando ela perguntou para um mendigo branco e um mendigo negro. Perguntou para o mendigo branco, né? Porque assim, a tese de doutorado dela, ela se baseou como as pessoas brancas identificam os privilégios da branquitude. É a questão do ponto de vista do branco para o negro. E fazer esse contraponto é muito importante, porque muitas vezes as pessoas brancas
não entendem que só pelo fato de serem brancas, elas já estão numa posição de privilégio. Voltando, então, ao exemplo que eu iria citar, a Lia, ela fez uma pesquisa com mendigos brancos e negros de São Paulo, fez com várias pessoas, mas nesse caso especificamente, ela perguntou para um mendigo branco qual seria o que ele achava que ele tinha privilégio em relação ao branco, aliás, em relação ao negro, qual tipo de privilégio que ele achava que teria. Ele, sim, eu posso entrar no shopping para utilizar o banheiro. O mendigo negro já não pode. Então, a questão do racismo, ela perpassa todas as classes sociais, da mais alta à mais baixa, mesmo as pessoas vivendo quase na mais completa miséria, pelo fato de serem brancas, ainda acabam tendo privilégio sobre os negros. Isso se reflete na questão do ensino, da classe social, a questão do trabalho, né? Então, é muito importante ter isso em mente, que a luta do povo negro é uma luta muito importante. Todos nós temos que nos unir a esse tipo a essa luta, para que futuramente, né, como eu já falei, seria uma utopia, né, mas quem sabe um dia, no mínimo, a sociedade ser um pouco mais justa, né? Partindo disso, podemos falar das ações afirmativas e das cotas. Justamente pelo que foi falado, os aspectos anteriores, essas cotas são importantes porque elas, para tentar, pelo menos até teoricamente, as cotas seriam assim, uma questão transitória, provisória, até as questões, as diferenças se equilibrarem, as oportunidades estarem equalizadas. Mas, por enquanto, é importante que tenham cotas para pessoas negras, todas essas ações afirmativas, para que o ponto de partida de uma pessoa negra e de uma pessoa branca, a pessoa branca, como eu já relatei naquele exemplo, acaba ficando alguns degraus na frente só pelo fato de ser branca. Então, nada mais justo que termos cotas para que possa equalizar essas oportunidades. Quando falamos da influência da cultura africana no Brasil, a capoeira é um patrimônio cultural imaterial da humanidade. No Brasil, reconhecido já desde 2008, mas em 2014 a Unesco reconheceu como sendo esse patrimônio cultural imaterial da humanidade. Quando falamos da questão da música, os tambores, os ritmos, a influência africana é imensa. A questão da dança, a questão do idioma, né? Quantas palavras, quantos vocábulos nós utilizamos que são de origem africana. A questão da religião, a questão da culinária, né? O acarajé, o vatapá, a feijoada, todos estes são de origem africana, entre vários outros, né? Mas esses são os mais conhecidos em todo o Brasil, né? Quando nós falamos das funções atribuídas, desempenhadas de acordo com a etnia, a raça, né, nós observamos essa diferença gritante. Por exemplo, os homens e mulheres negras estão geralmente nos postos de trabalho subalternos, geralmente as mulheres nos trabalhos domésticos e os homens na construção civil, no trabalho braçal. Então, o racismo faz com que haja essa diferenciação absurda. Claro que, felizmente, temos algumas exceções, mas não eram para ser exceções, né? Era para ser as oportunidades iguais para todos. Mas o que se observa na prática é muito diferente do ideal. Os negros são direcionados mais para o trabalho braçal. Por que isso? Tanto pela questão do estigma, pela questão do estereótipo, de acharem que as características das pessoas negras são mais adequadas ao trabalho braçal, também tem a questão desde lá o início, desde a base, desde o início da questão da educação, do ensino, quando tem uma defasagem e acaba, consequentemente, levando os negros a um trabalho
mais braçal, enquanto aos brancos, a maioria, o trabalho, tem muitos brancos no trabalho braçal, assim como os negros. Mas, na questão do trabalho intelectual, existem vários negros também, mas muitas vezes, em primeiro lugar, além de muitas vezes serem em menor número, eles também não são reconhecidos como tal. Tem também essa questão, né? Os negros em cargos subalternos, os brancos em posições de comando, em funções estratégicas, em cargos de confiança. E os negros é direcionado o trabalho operacional. Então, isso tudo identifica bem como é a nossa sociedade atual. Alguém dizer que não existe distinção, que não existe racismo, a pessoa está completamente fora da realidade ou está negando admitir essa triste realidade, né? Quando nós vamos para os números, os dados estatísticos, nós já abordamos no módulo anterior, quando falamos dos diversos tipos de trabalho e desigualdade social, né? Então, trazendo de volta este quadro, os homens, o homem branco, a faixa de salário deles, em torno de R$ 1.900. As mulheres brancas, em torno de R$ 1.300. Já os homens negros, em torno de R$ 1.070, e as mulheres negras, em torno de 836. Essa tabela, além de diferenciar a questão de gênero, ela também é bem clara, que tanto entre homens quanto entre as mulheres, sempre o branco está no primeiro lugar dessa lista como melhor remunerado, né? Então, sobre a questão do trabalho, é muito importante que haja reflexão e somente através de uma conscientização, ou enquanto não há uma conscientização, essa questão de ações afirmativas, de cotas, para que se possa tentar transformar essa realidade, né? Para que um dia nós não precisemos mais colocar esse tipo de situação, dar esse tipo de exemplo, né? Negros desempenhando um trabalho, brancos outro. É uma diferença muito grande, é uma grande discrepância, né? E que faz com que demonstre que a nossa sociedade está muito longe de conseguir equalizar as oportunidades, né, e ser uma sociedade mais justa, né? Aqui estão as referências e no módulo 6 encontro vocês novamente. Obrigada.